mais uma vez, iniciando aqui a nossa terceira aula de Cristologia. A gente está concluindo aquela parte, o capítulo 27. Então, como eu falava há pouco, alguma dúvida daquela parte, daquelas discussões sobre o que a história se referiu sobre a pessoa de Cristo? Felipe antes estava falando alguma coisa? Esse nome... Não, pastor. Não, né? Algum irmão tem alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Algum detalhe da aula passada, só para a gente dar uma reprisada em 1 minuto? Não? Então vamos lá, dando sequência aqui aos nossos slides e aula de hoje. Está ruim demais. Só recapitulando, né? Semana passada a gente concluiu sobre essas discussões da teologia, concepções inadequadas sobre a divindade de Cristo na história da teologia, o apolinarismo, nestorianismo e o mofisismo, ou eutiquianismo, nomes um pouco complicados até de pronunciar, né? Trava a língua. Tá travando. E aí depois a gente falou sobre a definição de Calcedônia e tal, né? Aquela ideia do hipostasis, natureza de Cristo, natureza sem pecado. Falamos sobre a questão do esvaziamento, lembram disso? Então hoje a gente vai continuar nosso estudo. A gente aprendeu, né, a obra perfeita de Cristo, da natureza perfeita de Cristo, a natureza divina para a natureza humana, dignidade para ser cultuada, a incapacidade de pecar, a obra perfeita. Paramos aqui nesses slides, não foi isso, irmãos? A gente acabou não vendo esses slides, né? Esses slides nós não vemos semana passada. Lembram disso? A gente a gente só deu como encerramento. Só na divindade de Jesus, né? Então, vamos ler a partir daqui a obra perfeita. Lê para nós, Felipe Rente, só para a gente emendar os slides. Nossa, vocês têm que desconectar vocês para poder coisar aqui. Tá ruim aí para você, irmã Lilian? Irmã Vamos lá, Lilian? pastor. Vamos lá, Fê, pode ler para nós. Não está aparecendo. Sumiu de novo a imagem. É a obra perfeita? Isso, é esse daqui, a obra perfeita, Fê. Tá, vamos lá. Ó, pode ler a partir daqui. Resumo sobre a divindade e humanidade de Cristo. Permanecendo o que era, tornou-se o que não era. Em outras palavras, enquanto Jesus permanecia o que era, ou seja, plenamente divino, ele também se tornou o que não fora antes, ou seja, também plenamente humano. Jesus não deixou nada de sua divindade quando se tornou homem, mas assumiu a humanidade que antes não lhe pertencia. Exatamente, nós trabalhamos bastante sobre isso e eu mencionei muito sobre que nós não iríamos gastar tempo nas discussões filosóficas e principalmente que deram vazão a pensamentos heréticos, porque iremos fixar todo o nosso aprendizado naquilo que de fato é e se tornou. É importante lermos e aprendermos com base em tudo o que a história do cristianismo deixou, mas a gente acredita particularmente na fundamentação das Escrituras e o que ela revela sobre Cristo. E continua sendo novo e verdadeiro para nós. Então, dando continuidade, a obra perfeita. Lê para nós, Fê. A obra perfeita. Da natureza divina para a natureza humana. Ainda que a natureza humana de Jesus não tenha mudado em seu caráter essencial, porque ela foi unida à natureza divina na pessoa única de Cristo. A natureza humana de Jesus obteve dignidade para ser cultuada, incapacidade de pecar. Mostrando aquela união do Deus que se torna homem. E dessa forma, ele se tornando homem, não deixou de ser Deus. Logo, dignidade para ser cultuado, dignidade para ser adorado. Foi até as discussões que nós entramos aqui a respeito de Tomé e de tantos textos bíblicos falando sobre a divindade de Jesus. Continua para nós, Felipe.
A natureza humana para a natureza divina. Capacidade de experimentar o sofrimento e a morte. A natureza humana de Jesus lhe deu a capacidade de ser nosso sacrifício substitutivo. Glória a Deus. E hoje em especial, na nossa aula, nós estaremos trabalhando muito sobre a questão da expiação. A gente está lendo aqui, essa parte acaba sendo só uma introdução do que nós estaremos tratando no livro-texto, que é do Gruden, na página de número 471, que a gente vai trabalhar sobre a doutrina da expiação. E a doutrina da expiação, na realidade, ela acaba sendo uma síntese daquele outro complexo de doutrinas que a gente vai estudar no próximo capítulo, que seria o capítulo de número 5, que é a doutrina da aplicação da redenção. Então, fantástico esse ponto. Então, a natureza humana para a natureza divina, e a capacidade de experimentar o sofrimento e a morte. A natureza humana de Jesus lhe deu capacidade de ser o nosso sacrifício substitutivo. Maravilhoso. E agora a gente chegou no capítulo de número, então... Até aí tudo bem, gente? Alguma dúvida, algum questionamento? Eu gosto de abrir, porque de qualquer forma a gente abre mesmo para diálogos, porque afinal de contas é uma aula. Por outro lado, eu quero lembrar que qualquer dúvida além da aula, a gente tira essas dúvidas depois, tá bom? Mas até aí tá tudo bem? Pode falar, Fê. Tranquilo, é justamente essa parte em relação à humanidade de Jesus, do combate ao gnosticismo, né? Sim, sim. Naqueles dias foi o combate ao gnosticismo, e na história da patrística foi as doutrinas... né? Isso, tiveram essas doutrinas que a gente acabou de citar há pouco, né? Que, querendo ou não, foram grandes discussões na igreja. A gente chama na igreja não só primitiva, né? Porque, na realidade, esses debates, o eutiquianismo, como também, por exemplo, nestorianismo, foram debates que nasceram ali por volta do quarto, quinto século. Mas se a gente pensar um pouco, e a gente quando lê o Gruden, por exemplo, as discussões, a gente vê que isso afetou muito da cristandade naqueles dias. E a gente, afinal de contas, tem que dar uma atenção, porque senão a gente cai no mesmo erro, né? O nestorianismo, o apolinarismo, que vão mudar essa questão da pessoa de Jesus, vão tentar trabalhar com ele bipartido. Ora falando que ele tem corpo, mas a alma dele é diferente da gente, ora falando que a composição dele é diferente, né? Na pessoa dele tem a pessoa humana e a pessoa divina, e aí vai fazer essa salada toda, e aqui é só um pedaço da salada, né? Porque na realidade as discussões se ampliam. Tá bom? Irmãos, mais algum comentário dos irmãos? Lilian, tem alguma dúvida? Professores, querem comentar alguma coisa? Esse é só o prato, é só a entrada, né? Mas é só para a gente... É os principais, né, Cida? Porque quando a gente pega os 500 primeiros anos, irmãos, como o Felipe Rente citou, nos dias dos apóstolos, eles tinham duas correntes heréticas que atrapalhavam muito eles. A primeira delas que surgiu foram os judaizantes, que seriam os judeus que se converteram e que, de fato, eles queriam colocar, além do cristianismo e da obra de Cristo, as práticas do Velho Testamento. E também abriu-se também um pouco o leque para o gnosticismo, que aí já era uma linha mais religiosa, que tanto judeus abraçaram, quanto principalmente gentios. Que essas duas correntes foram um perigo na igreja primitiva. E a gente vê que no Novo Testamento, os pais da igreja, né, principalmente os apóstolos e os discípulos, e aqueles pastores, eles combateram tudo isso. Mas depois, e no ano 200, 300, 400, 500, aí sempre iam surgindo correntes novas. E o problema é como hoje, né? Quando nós temos, por exemplo, uma corrente, mas essa corrente acaba sendo uma corrente implementada por um líder de expressão,
isso pega uma força muito grande. E muitas vezes acabava envolvendo um continente todo, né? E prejudicava aquela sã doutrina. Tá Hoje bom? é a prosperidade. Hoje uma das linhas, né, Fabiano, é a prosperidade. Mas olha, Fabiano, se as igrejas que pregam prosperidade ainda fossem cristocêntricas e escriturísticas, seria um grande mal? Sim, mas é um mal menor. Mas o pior é que no balaio da prosperidade vem toda crendice, vem toda a mistura de religiosidades e de negociações da fé. O problema é esse. Você precisa acreditar, vou dar um exemplo aqui, me permita, a congregação. A congregação, quando a gente vai acompanhar os irmãos da Congregação Cristã do Brasil, eles têm um pezinho na prosperidade. O próprio pessoal da Deus e Amor, na época do Davi Miranda, também tinha um pezinho na prosperidade. Mas você via que mesmo que a Deus e Amor tinham um pé na prosperidade, e alguns líderes deles se perderam por causa disso, mesmo assim eles ainda tinham uma fé simples, bonita e puritana, no sentido de, não digo puritana, mas uma fé pura. A congregação é a mesma coisa, as irmãs, os irmãos têm uma inclinação para a prosperidade, mas eles têm uma fé pura, do jeito deles, eles seguem ali o critério deles, como foi ensinado. No contexto neopentecostal, e vocês viram que até o Ministério Público indiciou agora o Valdomiro por causa da venda do feijão e pela negociação daquele feijão, e isso é bom que aconteça para que essas coisas criem de fato notoriedade para mostrar que índole é ele, que tipo de fé ele divulga entre os seus. Não sei se vocês sabem que aquele feijão é um feijãozinho que ele é impresso, né? É um feijão que é impresso por laser. Tem até um vídeo muito interessante que eu vi esses dias, o irmão fazendo... ele fez uma denúncia, né, dessa situação do Valdomiro, porque aí ele pegou a fonte, a Matriz, que é uma empresa que descobriu isso, que eles pegam as sementes e imprimem na semente a laser, e depois essa semente, quando é plantada, quando ela nasce, aquela folhinha da semente continua com o nome. Então, ali da maneira em que o Valdomiro se comunicava com o povo dele, deu para ver uma indução, porque ele induzia as pessoas, além de comprar aquele feijão muito barato, porque me parece que aquele feijão, os feijões mais caros são a R$10, e ele estava vendendo a preços exorbitantes, ele ficou prometendo bênçãos em nome daquilo, porque pela oração dele, o nome ia aparecer lá. Ou seja, uma coisa tão ridícula, tão feia, tão esdrúxula, né, que a gente dispensa comentário. Mas, como eu dizia, na congregação, a postura deles é uma de uma fé simples. Eles querem a prosperidade, mas eles querem Deus, querem... E na própria Deus e Amor, vocês podem lembrar, eram os irmãos simples. Eles pediam para Deus prosperar. Hoje, no balaio da prosperidade, virou um grande negócio, né? Então é ridículo, né? E é uma pena. Mas a prosperidade, fique bem claro e certo, está errada do formato que eles pregam, tá bom? Então, beleza? Agora vamos para o capítulo de número 27, que é a expiação. Oh, delícia, vai ser muito legal esse assunto. Eu estou bebendo meu copo de água aqui, não precisa do copo de água de vocês, que não é água benta, tá bom? Você vê, olha lá, hein, depois da esse lance oração. da água benta, você vê, nasce de um simplismo, um ato de fé, mas virou um fetiche, né? Um fetiche religioso. O misticismo, Um né? misticismo religioso, né? Bota a sua água aí que você está abençoado, e aí vai. Né? Bom, misticismo, né? Melhor do que fetiche. Bom, vamos lá, expiação, né? Olha só, eu queria ler algumas coisas aqui para vocês. Estão vendo aí o slide? Sim. Todos estão vendo? Sim. A expiação. A expiação é a obra que Cristo realizou em sua vida e morte para obter a nossa salvação. Então, é um ato onde o próprio Cristo faz e realiza em sua vida, ou seja, ela não é apenas naqueles 3 anos, mas ela é desde o nascimento, e por isso que o Cristo ele teve que ter um nascimento especial, uma vida especial, um ministério especial e uma morte especial. Porque depois que ele fez tudo isso e consolidou
toda essa grandeza de excelência, ele ressuscita pelo poder do Espírito Santo, tem uma ressurreição especial, e aí é levado ao Pai, e ali está para a glória de Deus. Então, é uma obra que Cristo realiza em sua vida e morte, principalmente a morte. A morte ali é o desfecho, é o selo que, de fato, concretiza tudo isso. Para quê? Para obter nossa salvação. Sem isso, não seríamos salvos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, e quem sabe para os futuros alunos que um dia participarão dessas aulas, né? Como que os irmãos nossos do Antigo Testamento viam a questão da expiação? Como que eles viam, gente? Como que vocês acham que eles viam? Por exemplo, quando a gente vê lá Moisés, o próprio Abraão, ou o próprio Enoque, como que eles entendiam a questão da expiação? Ou o próprio Jó, ou Elias? Como vocês acham? O que vocês entendem? Acho que era meio obscuro, né, pastor? Não sei. É difícil, né? É difícil porque, assim, você pega mesmo o exemplo de Caim e Abel. Não sei se Abel tinha consciência de que se ele oferecesse um sacrifício de um animal, ele seria... Claro que houve a intenção do coração, mas não tinha essa ideia de que era necessário o derramamento de sangue para poder expiar os nossos pecados, né? Eu acho que isso só foi ter uma certa relevância, uma certa compreensão após Moisés, né? Depois da Torá, né? Então, deixa eu até te fazer uma observação, Felipe. Na realidade, essa questão a gente entende que não, por quê? Porque logo depois que Deus cria o Jardim do Éden e eles estão na perfeição, e Adão e Eva pecam, logo na sequência eles se vestem com roupas de oliveira. Mas na sequência, quando eles vão conversar com Deus, que Deus ali está no capítulo 3 revelando para eles, o próprio Senhor faz vestes de couro para eles. Então deduzimos que na tradição oral da revelação de Deus, Deus já tinha se comunicado para eles a questão do sangue. Por isso que alguns teólogos, quando vão trabalhar na ideia de Abel e Caim, alguns teólogos afirmam essa ideia de que a questão da remissão dos pecados por meio de um sangue puro. E aí eles se baseiam, inclusive, no exemplo que Deus deu para que pudesse voltar a ter contato com Adão e Eva. Porque você pode ver que sem o sacrifício em Adão e Eva, Deus não se relaciona mais com eles. Mas no sacrifício, Deus estava ali dando para eles o quê? A nova dimensão de que somente com o derramamento do sangue haveria a possibilidade de voltar a ter contato com Deus, já que eles tinham quebrado a aliança. É claro que também a leitura que fazemos de Caim e Abel demonstra que diante de tudo isso, quando a gente entende também as ofertas de Caim e de Abel, a outra leitura é que realmente ali não era somente uma oferta baseada no sangue ou no sacrifício animal, mas sim uma oferta do coração, porque o texto, na minha opinião, de Caim e Abel, está além dessa compreensão de Gênesis 3 que eu acabo de dizer. Para mim, ali, a Caim e Abel demonstrou só a natureza do coração, tanto é que depois Caim mata Abel, porque o coração dele era um coração maldoso, um coração perverso. Mas essa ideia que a Torá revela com mais detalhes, na tradição oral, ela já existia. Aí você talvez diga assim, mas pastor Rai, por que o senhor afirma isso? Vocês vão entender. Podem ver que quando Abraão é separado por Deus, ou mesmo, vamos nos lembrar antes, quando a gente volta antes, e que a Bíblia fala do nascimento de Sete, e que eles invocam, e Sete invoca ao Senhor, dá uma ideia de um pequeno avivamento na direção antediluviana. Porque dá para ver que depois da queda, houve um certo distanciamento, mesmo eles conhecendo ali o caminho de Deus. Possivelmente Abel era esse homem piedoso. E quando Abel morre por Caim, dá para ver que os homens, a impressão que dá às descendências,
elas se emancipam e criam cidades, e ali parece que eles estabelecem o seu próprio reino e seu governo. Com o nascimento de Sete, algo interessante acontece. O que acontece? Com o nascimento de Sete, acontece algo muito lindo. O nome do Senhor começa a ser adorado, engrandecido e glorificado. E é com essa atitude de adoração e de glorificação que a gente vê que criam-se pelo menos 2 tipos de povos, os que adoram a Deus e os que não adoram a Deus. Logo na sequência, a gente vê que teve aquele outro episódio da Torre de Babel. Mas também, logo depois da Torre de Babel, a gente vê o quê? Que vem Abraão. E Abraão, olha que interessante, Abraão, ele começa, depois que ele segue a Deus, ele faz o voto de suzerania, que eu já disse numa aula passada, na nossa aula de missões, depois, quem quiser eu explico aqui para vocês. E depois, você vê que tudo que Abraão fazia, ele construiu o que para Deus? Um altar de adoração e um altar de aproximação. Pode ver que a história de Jó possivelmente foi entre esse período de Abraão até Moisés, possivelmente no período da patrística. E o que Jó fazia? Jó fazia sacrifícios. Então, dando a ideia de que dentro do contexto da tradição oral, era claro e notório que só haveria uma aproximação de Deus por meio do sangue puro. Ou seja, já havia, Felipe. Você vê como que é interessante os debates? Eu comentando aqui, eu acho que os textos bíblicos começam a saltar. E aí a gente começa a entender. Na Torá, com os mandamentos, e no Pentateuco, fica claro essa evidência. E claro a menção que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas a ideia, antes de estar registrada no texto sagrado, já estava registrada no comportamento de todos esses patriarcas e mesmo antes deles, no caso principalmente de Sete e principalmente de Abel e de Adão e Eva. Entenderam? Ficou claro, irmãos? Sim. Né? Então, mas assim, eu concordo com você, Felipe, e demais irmãos Lilian. Eu vi que entrou o Pereira, né, Pereira? É você, Pereira, que está aqui conosco? Isso, pastor, sou eu. Estou aqui. Isso, pode deixar aberta aí sua câmera. Sumiu, não apareceu. Seja bem-vindo. Não vendo você. Pode compartilhar aí a família, seja bem-vindo. A gente já está aqui, estamos gravando, a gente vai dar sequência. E aí, continuando, então, Amém. Voltando aqui, mas quando a gente para e pensa, eu sei o que o Felipe disse, porque quando a gente olha assim de uma forma mais aberta e de uma forma mais superficial, parece meio estranho. Parece que não havia uma certa expiação. A expiação parece que ela é notada com o Pentateuco, não, e ela é notada antes, na tradição oral. A tradição oral é muito forte, irmãos. Esses irmãos nossos, que foram os patriarcas, eles foram extraordinários. Então, eu fiz essa pergunta porque isso mostra um pouco de como eles viam. Mas, vocês conseguem lembrar de mais algum detalhe? Por exemplo, uma citação de Jó? Vou ampliar a minha pergunta. Como que eles viam a expiação e a salvação no Antigo Testamento? Como que eles viam? Como que eles viam? Como que eles se enxergavam? Como que era a maneira de fé deles? Porque hoje nós somos salvos por saber que Cristo, no corpo dele, na obra que realizou por meio do sacrifício dele, na sua vida e na sua morte, concretizou a salvação para nós. Mas e como eles viam, se Cristo ainda não tinha vivo? Vocês lembram de algum texto? Não me vem nenhum texto na memória agora não, pastor. Não? Não. Lilian, algum texto? Lembra de algum, filha? Então, vamos lá, Pereira, você... Como que o pessoal do Antigo Testamento entendia essa questão da expiação, das obras de redenção, da salvação? Como? Não estamos te ouvindo, está bloqueado. Isso, Pereira.
Assim, pastor. Bom, eu acabei de entrar aqui, né? Mas eu vou dar um palpite. Pode dar. A parte da expiação, eu acredito que eles viam até com relação ao exemplo do próprio Adão, né? Que Cristo ele deu como modelo até no momento em que eles sacrificam aqueles animais para cobrir eles. Então, a partir daí, já teve uma mensagem clara da importância desse ato. Também, eu acredito que, referindo ao que viria depois como descendente da mulher que daria a vida pela humanidade. Joia. Cida, Fabiano, Lilian, querem comentar alguma coisa? Lembraram de algum texto? Se eu não me engano, pastor, Jó ele oferece sacrifícios pela vida dos filhos, né? Sim, e qual é a proposta do sacrifício? Você lembra disso? De que Deus os livre. Agora eu não sei exatamente se é em questão a salvação ou se é pelo um bem. Tem a ver com a salvação, porque ele fala para que se eles cometeram nas suas festas algum pecado, Deus venha de perdoá-los. Logo, se é para que haja perdão, é para que haja salvação. Eu estava tentando achar o texto aqui. É capítulo 1 de Jó. E capítulo 2 que mencionam, principalmente o capítulo 1. Agora, lembrou de algum texto, Cida? Não? Não lembrei de nenhum texto, mas eu estou nessa linha de pensamento do Fabiano, né? Mas eu acho que... Falhou seu som, Cida. Processos que eles tinham... Está ouvindo? Não, está falhando seu som, filha. Oi, pastor. Está falhando? Tá. Eu não sei o que há de errado aqui que fala não. O som. Deixa assim, tá bom, tem hora que pode ser a internet. Tá. Mas eu entendi o que você disse, que você está na linha do Fabiano, tá bom? Lilian, quer fazer alguma pergunta, filha? Irmã Lilian, quer perguntar alguma coisa? Não, pastor. É que o corte aqui tá ruim, então eu tô mais só ouvinte aqui mesmo. Tá bom, maravilha. Quer falar mais alguma coisa, professora? Não, era isso mesmo, que eu penso que o importante para eles era a fé nos profetas, né? E a prática da lei. Por isso que eles se tornaram tão radicais, né? A questão da lei, e nós se mudado depois, até a moral de coisas, né? Mudanças que eles eles pensavam na salvação, né? Com base na fé, oferecer o sacrifício. Embora que a gente sabe pelos textos, né? Que o próprio Deus diz que não se agrada dos seus sacrifícios, né? Porque eles acabaram fazendo de uma forma, eles faziam o sacrifício de uma forma mecânica, né? De uma forma, me fugiu agora a palavra, né? Sem a devida devoção. Sem estar com o coração envolvido, exato, sem aquela devoção do coração, né? Aquele ato de amor verdadeiro, né? Eles faziam simplesmente pela prática, né? Exato. E agora aqui, é claro que o sacrifício era importante, mas não era o mais importante. O importante era como se fazia o sacrifício. E você colocou uma palavra-chave, Cida, a fé. E aqui eu queria citar um outro texto de Jó. Lembra que Jó disse, em certa ocasião, o meu Redentor vive. Em outras palavras, irmãos, eles enxergavam a doutrina da expiação sem compreender direito. Fabiano, desliga o seu som. O seu som, Fabiano, por favor. É sim, desliga o som, Fabiano. Pastor, perdão. Manda um abraço para a irmã. Então, voltando. Eles enxergavam pela fé, e eles tinham uma visão um pouco obscura, porque tudo não era muito límpido. O que eles sabiam? Que um dia o Redentor viria. O Redentor viria. Então eles enxergavam que esse Redentor os salvaria, os perdoaria,
os purificaria. E o que competeria a cada um deles era apenas estarem crendo em Deus, seguindo os mandamentos de Deus e obedecendo a Deus. Simples assim. E isso é o mais maravilhoso e o mais marcante. Eu acho que é o que a gente deve colocar em questão. Mesmo que eles não tinham todos os detalhes, eles tinham uma coisa. Eles criam no Deus, Criador do céu e da terra. Criam naquela revelação oral dada a Abraão e que depois foi confirmada por Moisés e que foi praticada pelos mandamentos. Então, diante de tudo isso, eles olhavam esse plano maior, sabendo que um dia eles seriam perdoados, eles seriam salvos, eles seriam aceitos por Deus. E aí onde entra essa grandeza. Aí a gente começa a lembrar... Eu fiz essa pergunta, irmãos, para destacar que essas doutrinas elas não estão desconexas na Bíblia e que ela não é algo apenas em Jesus. Jesus é o marco, ele é o centro. Mas antes dele ser esse centro tão poderoso e extraordinário, ele já era alguém grandioso, significativo, espetacular, ou melhor, as profecias já estavam apontando para ele. As profecias já eram significativas, as profecias já eram singular, a maneira em que Deus vinha se revelando, porque Deus queria revelar o seu melhor, e veio o seu melhor, que é Jesus. E aí nele consolida essa grandeza. Por isso que ele é a razão de toda a nossa fé. E aqui fica uma palavra, né? Nós estamos estudando Cristologia. E aqui tem um destaque lindo, o significado da palavra cristão. Então, quando a gente entende e compreende a obra de Cristo, e a gente compreende o nosso papel nessa obra, é algo simplesmente extraordinário. Por isso que ser chamado cristão é algo notável, é algo admirável, é algo especial demais, tá bom? Então, é interessante que a gente lembre disso para a gente poder compreender tudo o que Deus tem realmente para nós, tá? E continuando aqui, o significado, como eu dizia, do nome cristão. Vocês lembram o que significa cristão? Vamos lá? Deixa eu perguntar para Lilian, o que significa a palavra cristão, Lilian? Querida irmã Lilian. Palavra cristão. A palavra cristão, você lembra o que significa? Então, pequenos cristos? Parabéns, ponto extra para minha irmã. Tô brincando, é muito fácil para ponto extra. Daqui é ponto extra para a classe de catecúmenos, né? Tá bom? Mas obrigado, filha. Pequeninos cristos. Olha que fantástico. Só que aí a gente tem que tomar cuidado só com essa observação. Cristologia, estamos aprendendo da obra de Cristo. Cristão é o nosso papel seguindo a esse mestre tão extraordinário. Mas vem cá, tem muitos que se sentem cristinhos ou se acham e são detentores de todo o cristianismo. Estão entendendo? A gente tem que tomar muito cuidado, porque essa é uma questão muito perigosa para muita gente. A gente é pequeninos cristos, ou seja, nós seguimos o modelo dele. E se alguma virtude nossa é colocada, é a virtude dele em nós. É aquilo que eu preguei domingo, né? Sobre José. José não tem luz própria, nós não temos luz própria. No que se diz a respeito da glória de Deus. Nós podemos ter a nossa identidade como pessoa, mas nós não reluzimos a glória de Deus. Nós somos um diamante. Esse diamante só vai brilhar se a luz bater nele. Se eu tiver agora o melhor dos diamantes enterrado no lugar mais no lugar profundo, ele não vai brilhar, porque para ele brilhar ele precisa de luz. E Deus é esse ser de luz, como diz lá Tiago, né? O Pai das luzes. Então, quando nós, como cristãos, expressamos uma virtude divina pelo dom, pela nossa capacidade, ou pela nossa competência, ou pelos nossos talentos, e glorificamos a Deus, nós só estamos reluzindo parte daquilo que Ele derramou sobre nós. Somos só um diamante que tem que ser polido e tratado, tá bom? Beleza? E aí, tudo bem? Tranquilo? Como pastor... E agora... Pode falar, Fabiano.
como o pastor Ribeiro falou, né, na mensagem da formatura, isso, na formatura dos meninos lá do básico e do Flávio. Ele falou que os cristãos são refletores, né? Sim. Que reflete a luz de Deus. Exatamente. Porque, sabe, Fabiano e irmãos, nós temos uma mania, e aqui fica uma crítica ao povo pentecostal, avivado que somos nós, mas também a cada irmão, mesmo os tradicionais, que são muito orgulhosos. Muitas vezes Deus deu uma capacidade um pouco melhor para nós. Eu sei que isso está dentro, muitas vezes, de uma dimensão de talento e de dom, mas a gente sabe que estamos aqui porque Deus nos permitiu viver. Porque na hora que Deus falou, acabou, acabou. Então, mesmo a vida, a morte, a virtude, a gente sabe que a gente está a serviço de Deus. Mesmo sabendo que Ele nos deu essa vida e nos deu uma certa independência. Mas a gente sabe que nessa certa independência eu posso glorificá-lo ou não. Então, como cristãos, é muito importante a gente saber que quando a gente abençoa alguém no ministério, fazendo a obra de Deus, não é a nossa virtude, é a luz de Deus. Porque aí a gente sai de cena. Sabe aquela ideia? Eu orei e o irmão foi curado porque a minha oração é poderosa? A gente está crendo na nossa oração. E na realidade é tolice. Quando a gente ora por alguém e Deus cura, quem curou foi Deus. Ele ouviu mais uma oração de um pecador, de uma pecadora que somos nós. É simples assim. E crer nisso não é nos inferiorizar, irmãos. Crer nisso é nos posicionar do lugar e da forma que Deus nos pôs. Somos servos, não somos Deus. Pregamos Oração uma forte. mensagem, oração forte. Pregamos uma mensagem, oramos por alguém, a pessoa foi batizada no Espírito Santo, a gente falou, a pessoa caiu em choro, em quebrantamento. Irmãos, isso daí é virtude de Deus, a gente só está sendo instrumento. Então estamos reluzindo. Aí talvez venha a pergunta, mas e nós na nossa independência? E na nossa independência como ser humano que Deus nos deu? Aí sim, a gente trabalha, a gente tem cognição, temos desenvolvimento, temos habilidades. Mas mesmo isso, quando a gente olha em última instância, irmãos, um atleta, por exemplo, um cientista, se ele for realmente, mesmo que ele esteja na sua competência humana pura e simples, em última instância, ele só está porque Deus assim permitiu. E se Deus não permitisse, nem ali ele estaria. Por isso que crer na soberania de Deus é algo fantástico. A gente vê que ele nos deixa viver a vida, nos dá uma certa liberdade, mas mesmo essa certa liberdade só acontece pelo consentimento dele. É claro, tem aqueles que vão se emancipar disso, dizendo, não, Deus cuida das coisas dele, eu cuido das minhas. Eu acho que quem escolhe isso, escolhe um caminho de tolice, porque, pode ver, irmãos, com todo carinho e respeito à analogia, o meu pastor, ele dizia assim, o pastor que me batizou, ele falou assim, irmãos, nós somos tão pequenos, que te deu uma dor de barriga, você não segura. Você tem que sair correndo. Você não segura a simples dor de barriga. E é verdade, irmãos, a gente é tão fraco, é tão nada, que uma dor de barriga arranca a gente aqui, ó, da aula, né? Porque a gente não controla. Um vírus, irmãos, entendeu? Mesmo a gente tendo essa competência, essa envergadura, essa proficiência, essa excelência, esse raciocínio, a gente é tão limitado. Obrigado, filho. A gente é tão limitado e crer que tudo isso que ele nos deu é um presente e depender dele é louvá-lo pelo dom da vida, tá bom? Então, dando continuidade aqui ao nosso slide, é expiação. Vamos lá. Continuando aqui. Aspectos teológicos da expiação. Olha só que fantástico. A causa da expiação, né? A necessidade e a natureza da expiação. Então a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Antes de lermos isso daqui, eu queria ler aqui alguns textos que eu peguei. Um texto que eu peguei, ó. O perdão dos pecados daqueles que se arrependem deles e os confessam. O perdão dos pecados daqueles que se arrependem deles e os confessam, acompanhados de reconciliação com Deus através do sacrifício de uma vítima inocente no Antigo Testamento. A vítima era um animal, era uma figura e um símbolo daquilo que um dia viria a ser o Cristo ou o Cordeiro.
né? Só quis fazer essa leitura para a gente lembrar que a expiação tem a ver com essa lembrança lá atrás do sacrifício que morria e tem a ver com a obra que Cristo fez, morrendo por nós. E agora, irmãos, só para vocês terem uma ideia, vão entrar palavras-chave que vai representar tudo isso que a gente, dentro da expiação, é como se fosse uma janela. Nessa janela a gente vai ter propiciação, reconciliação, a gente vai ter redenção, e essas palavras são palavras-chave para a gente entender melhor o que significa a expiação, tá bom? Já já eu entro nessas terminologias, porque, irmãos, guardem isso, isso é muito importante para um seminarista, assim como também para uma pessoa que está fazendo uma universidade, seja ela qual for. Palavras não são palavras ditas ao vento, palavras são conceitos. Por isso que é muito importante a gente, quando a gente está ensinando, e aqui fica uma lição de casa para vocês, por isso que eu gosto de muitas vezes, depois de uma mensagem que eu preguei, eu gosto de me assistir, por 2 motivos. Primeiro, porque o dom nos encontra. Lembra que eu falei há pouco? Que na realidade a gente só reluz a luz de Jesus, a gente, como lembrou muito bem o nosso professor Fabiano, nós somos holofotes do Senhor. Então, quando nós nos ouvimos, seja pelo louvor, pela oração, ou pela mensagem, ou pelo estudo que damos, nós nos ouvimos, o dom de Deus nos encontra. Ou seja, nós somos ministrados por aquilo, porque aquilo veio de Deus, passou por nós, nós fomos um canal de Deus, a vida de as pessoas, e agora quando nós nos colocamos agora na figura de um ouvinte, a gente está sendo ministrado por aquele vaso que foi alguns minutos atrás, ou quem sabe um dia, um ano atrás, foram nós próprios, fomos nós próprios. Então o dom nos encontra. Essa frase eu aprendi assistindo uma live do pastor Elias Codinhoto. Ele estava entrevistando um irmão e ele estava citando um pouco sobre isso, sobre a vida de José do Egito, e eu amei essa frase, eu não sei se é dele, se ele aprendeu com alguém, o dom nos encontra. Então, olha só que interessante, eu gosto, e fica aqui a lição de casa, de muitas vezes nos ouvir, porque muitas vezes na oratória, no calor do ensino, como agora uma aula é viva, muitas vezes a gente fala uma palavra e não é muito bem colocada. E a gente acaba dando um sentido dúbio. Por isso que há, da nossa parte, esse zelo do quê? De que já que eu estou sendo um canal, que eu possa ser o melhor canal de Deus para aqueles pelo qual eu estou abençoando. E cada palavra na Bíblia não são palavras, mesmo que o texto bíblico seja um texto simples e não simplista, não são palavras, são conceitos e valores. O que são conceitos? São palavras que determinam ideias, que determinam princípios e que vão categorizar um corpo de doutrina ou de ensino. E valores é a mesma coisa. O que é um valor de uma empresa? É aquilo pelo qual aquela empresa existe. Então, quando uma empresa, por exemplo, a gente vê a Coca-Cola, por exemplo, a gente vê os Correios, por exemplo, eles têm os seus valores. O que são esses valores? São as maneiras pelas quais a empresa vai ser conduzida. E a Bíblia? A Bíblia é um livro de conceitos e de valores, que traduzimos em doutrinas e ensinos. Então, por exemplo, quando a gente fala expiação, dentro da ideia da expiação, mesmo que seja um termo universal, quando a gente trabalha na perspectiva bíblica e falamos da expiação que Deus já estava mostrando no Velho Testamento e que no Novo Testamento isso se consolida perfeitamente na obra de Cristo por nós, e que deriva da expiação, deriva propiciação, reconciliação e redenção. Opa, irmãos, aqui a gente pregaria um mês inteiro, porque são doutrinas que vão sendo reveladas naquela beleza e grandeza das profecias e das revelações de Deus de forma tranquila. E aí a gente vai trabalhar bastante hoje sobre essas ideias, tá bom? Então, até aí, tudo bem? Ok. Então, leia para nós, professor Fabiano, aspectos teológicos da expiação. Primeira. Aspectos teológicos da expiação? Isso. Muito bem. Tá. Primeira causa, o amor e a justiça de Deus. João 3,16, Romanos 3,25. O que está escrito lá em João 3,16, Romanos 3,25, irmãos? Que Deus
amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida A eterna. gente vai ler bastante textos bíblicos, então, irmãos, peguem as suas Bíblias aí, para que a gente possa estar lendo os textos bíblicos, tá bom? E o que mais? E Romanos 3:25, alguém se lembra de Romanos 3:25? Lembra aquele texto bem conhecido? O salário do pecado é a morte? Não. Também é Romanos. Que Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Né? O salário do pecado é a morte, todos pecaram, pois é o 3:23, né? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Olha que fantástico, irmãos. Por que Romanos e Efésios é considerado o quarto evangelho, ou melhor, o quinto evangelho? Porque, na realidade, irmãos, Paulo, quando ele escreve aqui, ele tem um resgate, tanto em Romanos, principalmente em Romanos, quanto em Efésios, sobre a doutrina e a obra da expiação. Ó, vou ler o 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, o ser humano não tem jeito. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Opa! Todos pecaram, mas agora de graça, mediante a redenção de Jesus Cristo, aí vem o 25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. Lembra que eu falei que eu vou falar sobre propiciação? Propiciação está dentro da ideia da expiação. Mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância não havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, Deus não é inconsequente. A alma que pecar, ela vai morrer. É por isso que o ser humano morre. Do pó viemos e para o pó nos tornaremos. Por quê? Porque essa é uma ideia. Deixa eu dar um detalhe aqui sobre o Gênesis e a criação de Adão. Hipoteticamente, tá, irmãos? Aqui é hipotético, tá? Se Adão vivesse 2.000 anos sobre a Terra, um dia talvez ele morreria e ele seria ressuscitado. Porque Adão perfeito era uma energia no planeta perfeita. Mas o pecado antecipou a morte. A gente tem que lembrar que o universo é feito de energia. Pode ver, Deus é uma grande energia. Esquece agora aqui a ideia do Guerra nas Estrelas, tá, irmão? Dê a força, tá? Esquece, tá bom? Né? Mas, assim, vamos partir do princípio que Deus é luz e luz é energia. Adão possivelmente viveria aqui 2.000 anos na Terra e em um dado momento ele dormiria, morreria, né? No caso, apagaria a sua luz e renasceria com um corpo glorificado, entendeu? É claro que a gente entende que a obra de Adão e Eva resulta na nossa obra, porque tem um propósito eterno, na redenção da humanidade. Aí já é uma outra discussão que eu vou trabalhar mais em outros assuntos. Talvez eu até entre nesse assunto aqui com vocês, mas por enquanto não dá tempo. Mas senão a gente vai acabar se perdendo, né? Mas tem um pastor presbiteriano que ele faz uma grande alusão a essa ideia da criação do homem. E se der tempo hoje eu comento com vocês, tá bom? Mas olha como o texto bíblico deixa claro os termos, os conceitos. Deus não deixa impune, mas ele providencia de graça a redenção, porque por meio da fé é gerado a propiciação, porque temos um sacrifício que é Cristo, que na justiça dele nos atinge, nos perdoa por meio da fé. E aí o 26 diz, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Em 3 versículos a gente viu uma riqueza de doutrinas absurda. Por isso que ler Romanos é se enriquecer de um livro de doutrina. Então, a primeira causa é o amor e a justiça de Deus por nós, certo? Segunda causa, Fabiano? A necessidade. A expiação não era absolutamente necessária, mas como consequência da decisão divina de salvar alguns seres humanos, a expiação era absolutamente necessária. Se Deus pretendia, né, a necessidade, né?
ela não era absolutamente necessária, ou seja, Deus não precisaria nos salvar. Deixa eu dar uma ideia aqui, irmãos, que é a ideia muito usada entre os puritanos, e eu amo essa ideia. Quando Deus condena um homem ao pecado, ele não é injusto. Porque o pecado é uma decisão nossa, cada dia, cada instante, a vida toda, por livre e espontânea vontade. Então, Deus nos condenar ao fogo do inferno, ele não era menos justo de decretar esse edito, de fazer essa punição. Mas é aí onde entra essa questão da misericórdia. No momento em que ele cria para nós um caminho de perdão, ele estabelece o que? A misericórdia. E a comparação e a analogia que alguns puritanos fazem é muito linda, que é o seguinte: o ser humano está num caminhão de carroceria, em que Adão e Eva soltou o freio, perdeu o freio, e todos nós estamos aqui, ó, caindo com esse caminhão, entendeu? Direção ao poço, o lago de fogo e enxofre. Mas é como se Deus ecoasse uma voz: eu vou enviar o Salvador, e jogo essa corda da salvação, agarre nessa corda. E aí a gente agarra nessa corda chamada Jesus, e nessa obra chamada redenção, por meio de Jesus. E aí a gente pula do caminhão. Pode ver que mesmo Deus fazendo toda a obra de redenção dele na nossa vida, a gente precisa de voluntariamente escolher obedecê-lo. Spurgeon tem uma frase muito linda que ele fala o seguinte, que você nunca viu e nunca verá nenhum filho de Deus entrando no céu sendo puxado pelas orelhas. É muito interessante isso, né? É muito interessante, porque você não vai ver Deus puxando: entre meu filho no céu, criança, né? Você não vai ver. Por que você não vai ver? Porque é um ato de amor, mas é um ato de amor, de poder de salvação, em que o Eterno se revela para nós e nós consentimos com a obra do Eterno. E é por isso que muitos serão condenados, porque eles não consentem com a obra da salvação, eles desprezam e ignoram a obra da salvação. Interessante, né, irmãos? Fica claro aqui algumas doutrinas, né? Então, deixa eu até aproveitar aqui e fazer uma citação de clareza aqui para, talvez, vai ser muito oportuno essa ideia desse pastor presbiteriano. Teve um pastor presbiteriano que compôs um texto muito lindo que foi mais ou menos o seguinte texto. Era como se fosse um diálogo na eternidade entre o diabo e Deus, Satanás e Deus. E nesse diálogo entre Satanás e Deus, o diabo dizia para Deus: o Senhor me criou e eu estou aqui no inferno, e o Senhor é o culpado. Porque já que o Senhor me criou e sabia que eu iria pecar, a culpa é sua. Olha que interessante. Imaginem, irmãos, aqui não está no texto bíblico, tá? Isso daqui é imaginação, é reflexão, tá bom? E então, se imagine você agora sendo um anjo e ouvindo esse diálogo de Satanás a Deus. O que você diria? Seja honesto. Agora o pai está num caroço de angu eterno. O que ele vai dizer para o diabo? Se ele já sabia que o diabo pecaria e não fez nada para livrar o diabo do pecado, agora o diabo está colocando a culpa em Deus, porque é o Criador de todas as coisas. E agora? O que Deus faria? O que Deus diria? Porque o diabo colocou, me permito a comparação, colocou Deus numa sinuca de bico. A culpa é sua. Eu estou aqui por culpa sua. Não é assim que muitas pessoas dizem? Se Deus criou o inferno e eu estou indo para lá, é culpa dele. Não é assim? Exato. E agora potencialize essa discussão e imagine-se lá na eternidade ou num período da criação de Deus espiritual, onde o diabo está dizendo isso para Deus. E um monte de demônio falando: é verdade, a culpa é sua, Senhor. A culpa é sua, Todo-Poderoso. Porque a gente vai ser condenado, fomos condenados, fomos expulsos do céu, e a culpa é sua. E a gente, né, do lado de Gabriel, estou imaginando aqui, porque a gente está do lado de Gabriel, tá? De Miguel, dos outros anjos de Deus. E olhando, falando: e agora?
num primeiro momento, não parece que a culpa é de Deus? Sejamos honestos, irmãos. Pode falar. Então, pastor, é meio complicadinho mesmo essa situação. Deu a Mas, possibilidade da escolha, né? Sim, mas aí viria, mesmo com a fala do inimigo, ele falaria, se o senhor sabia que eu ia escolher errado, por que o senhor me escolheu? Essa é a questão. Se o senhor sabia que eu ia escolher errado, por que o senhor me criou? Se o senhor sabia que eu ia lá tocar para minha glória, me envaidecer? Por isso, não é meio complicadinho não, Fabiana, é complicadão. Né? Alguém eu quer ia comentar? falar isso aí que a irmã falou, porque no caso o anjo ele tinha essa liberdade de escolher entre o bem e o mal, e ele escolheu o mal. Tanto é que lá tem aquela referência do querubim que era cheio de pedras preciosas, etc. E ele escolheu, dava razão à ganância, à corrupção e etc. Exatamente. Alguém quer comentar mais alguma coisa? E aí, irmãos, o que você falaria? E agora, papai? Isso, a questão. Assim como aos homens, né? Foi dado a possibilidade da escolha. Nós temos o livre-arbítrio, né? E a escolha. Dei uma pregação muito interessante do Cláudio Duarte, que ele fala que Deus ele é tão maravilhoso, que ele faz uma pergunta, dá a possibilidade de escolhas, de várias escolhas, e ele ainda dá o certo, escolha obedecer a Deus, né? O senhor está me ouvindo, pastor? Estou te ouvindo, perfeito, tá. É isso aí. Então, ele dá as opções, né? E ainda fala, olha, escolha a obediência. Né? E assim você vai acertar, né? Vai se dar bem, né? Exatamente. Querem comentar mais alguma coisa? Eu queria falar mais uma coisa. Se eu não me engano, Jesus faz duas citações de que eu faço nova todas as coisas. Se eu não me engano, uma é na cruz e a outra é lá em Apocalipse. Se eu não me engano, Apocalipse 21. Eis que faço nova todas as coisas. Então, por que eu estou falando isso? Porque o nosso Deus, Pai, ele enviou Jesus para consertar esse erro que não foi dele, mas foi do próprio ser humano. Então, os anjos, infelizmente, é uma questão que não dá para debater, não, porque está além da nossa alçada, né? Boa. Né? Quer falar alguma coisa, Felipe e Lilian? O que vocês diriam? Satanás colocando o inimigo de Deus colocando Deus na berlinda, e aí? O que vocês diriam? Satanás, pastor. Deus não deve satisfação a Satanás. Com um espirrinho ele acabou. Beleza. Lilian, quer colocar alguma coisa? Que nem foi dito aí, né? Acredito que foi escolha, né? Ele escolheu querer ser além de Deus e pagou o preço, né? Como nós aqui também fazemos as nossas escolhas, né? E nós pagamos o preço. Exatamente. Nosso querido irmão Pereira quer falar alguma coisa, Pereira? Nosso convidado hoje para estar aqui conosco. Bom, então, já que Pereira, não sei, acho que ele não me ouviu. Mas pensem essa hipótese. Esse pastor presbiteriano, ele criou uma ficção. Qual era a ficção? Era o diálogo entre Satanás e Deus, e Satanás querendo colocar a culpa em Deus. E agora, a conclusão da ficção desse pastor presbiteriano foi muito feliz. Qual foi? Sabe o que Deus dizia para Satanás? Pois bem, eu irei criar o ser humano e vou mostrar que é possível, por livre e espontânea vontade, almas escolherem me seguir e me amar. Porque pode ver que o amor, em última instância, é uma escolha, não é um sentimento. E dessa forma, a resposta do Adão e de Eva
é a nossa resposta. Eu sei que Deus não deve e jamais deveria satisfação para Satanás, mas essa ficção, dessa ideia, desse pastor presbiteriano, que eu ainda não sei quem é, tenho até vontade, eu sempre cito ele nas minhas aulas, eu aprendi dele e eu fico curioso de saber quem ele é. Se vocês puderem me ajudar nessa pesquisa, eu achei que esse enredo, essa ficção foi fantástica, porque a síntese da criação de Adão e Eva e da nossa vida na história da humanidade é a síntese daqueles que escolhem voluntariamente amar a Deus e segui-lo, enquanto aqueles que irão para o inferno escolhem conscientemente não amar a Deus e não segui-los. E aqui, irmãos, eu acho que resume esse ponto tão extraordinário. O que vocês acharam? Muito bom. Muito bom, né? Então, continuando, leia para nós, Fabiano, agora, necessidade, você leu? Natureza. Natureza. Rola um pouquinho mais para baixo, pastor, que tá... Não dá para ver? Ih, aí não, é só, por causa... Ah, tá. que É some. que aparece o negócio da câmera, do microfone. Aí. Ah, de vocês não O dá? microfone, o telefone. É não mesmo? dá para ler. Deixa eu ver se eu mudo a configuração aqui. E agora, mudou? Tem que colocar mais para cima. Mudou ou não? Não. Não? Ih, então não dá. Não dá. Em grade, e agora, mudou? Não apareceu o texto. Então eu leio para vocês, porque para mim aqui, como eu sou o monitor, a tela principal, fica tranquilo, né? Diz assim a natureza. Jesus obedeceu ao Pai em nosso lugar e cumpriu de maneira perfeita as exigências da lei. Ou seja, ele se ofereceu. Olha que fantástico, irmãos. Amor não é uma escolha? Sim. O próprio Deus escolheu virar homem por amor para nós. O próprio Deus, Pai, escolheu dar Deus Filho para morrer em nosso lugar. O próprio Deus Filho escolheu voluntariamente obedecer ao Pai e cumprir tudo que o Pai pedia para se tornar o sacrifício perfeito para nos salvar. E o próprio Deus Espírito Santo escolheu continuar fazendo essa obra séculos após séculos, milênios após milênios, para se transformar mais uma alma. Em outras palavras, por isso que o apóstolo Paulo, quando ele cita o amor de Deus, ele diz que o amor de Deus me constrange. Por isso que entender e compreender do Deus que se revela pela Bíblia é compreender de um Deus que nos ama e que se sacrifica o tempo todo para nos alcançar, nos salvar, nos redimir. Por isso que as Escrituras é essa grandeza. E por isso que mergulhar nas Escrituras é mergulhar na essência do sentimento de Deus, do que realmente Ele tem por nós. E é por isso que o diabo tem tanta revolta daqueles que são apaixonados pela Bíblia. Porque essas verdades a gente só descobre na revelação de Deus, em mais nenhum outro lugar. Não é fantástico? Muito Fantástico. lindo. Então, a natureza, né, a causa a gente viu, a necessidade e a natureza. Tá bom? Vamos continuar aqui com o slide. Consequência da expiação. Pode ler para nós, Fabiano? A obediência de Cristo por nós, obediência ativa. Cristo tinha de viver uma vida de perfeita obediência a Deus, a fim de que pudesse obter a justiça por nós. Ele tinha de obedecer à lei ao longo de toda a sua vida por nós, de modo que os méritos de sua perfeita obediência fossem contados em nosso favor. Aí vem as referências embaixo. Ou seja, olha como que o autor coloca, eu acho fantástico essa ideia. É uma obediência ativa. Em outras palavras, Deus vira homem, Deus deixa a sua glória, Deus renuncia ao seu trono para nos salvar. Isso é extraordinário, irmãos. Por isso que quando a gente começa a entender um pouco o cristianismo, os mandamentos de Deus não são pesados. Porque a gente olha, vamos pegar o nosso exemplo aqui, irmãos. Fazer a obra de Deus é tão pouco pelo que Deus fez por nós. Ser um pregador, ser um pastor, ser um professor, por mais que tenhamos sacrifícios imensos na vida,
seria infinitamente inferior ao sacrifício que ele fez por mim e por você, nos salvando da condenação eterna. Porque o sacrifício que ele fez por nós implicou em dor na própria carne dele. Uma pessoa justa morrendo por nós injustos. E quando a gente pensa que isso não foi somente por nós ou pela nossa família, mas foi por toda a humanidade, a gente vê o quanto o amor de Deus é extraordinário. E essa obediência de Cristo para cumprir a expiação é uma obediência ativa. Ele escolheu viver uma vida perfeita por obediência. Ele poderia, pensem aí, por isso que eu gosto de trabalhar nos campos da hipótese. Essa ideia, irmãos, dos filmes, muitas vezes até imorais, como fez A Porta dos Fundos recentemente, defraudando a pessoa de Jesus. E aqui, irmãos, fique bem claro uma coisa. Você como seminarista, você como um futuro professor de escola bíblica dominical, você como futuro obreiro, jamais despreze religião alguma. Porque mesmo que haja um espaço no humor para a religião, a gente tem que deixar um espaço de respeito. Se você me perguntar, eu acho que tem humor na religião. Mas quando entra em coisas vulgares e ofensivas, isso vale deles para nós e de nós para qualquer religião, entendeu? Então, quando, por exemplo, a gente ouve um cristão falar de uma outra religião, os muçulmanos, e falar cobras, lagartos e crocodilos sobre eles, a gente tem que citar os erros, citar algumas coisas, mas ter o respeito, porque nem todos fazem aquilo. Quando a gente vê, por exemplo, um cristão falar dos padres e das freiras que são pedófilos, que são depravados, irmãos, cuidado com isso. Fica aqui a minha crítica. Porque a gente precisa saber que se uma pessoa dedica a vida dela para uma religião, merece no mínimo o nosso respeito e a nossa consideração. E quando a gente endossar algum humor, que possa ser um humor, eu diria, brando, que não fira nem a consciência das pessoas e muito menos o credo delas, ou o Deus que elas sigam, ou no nosso caso, nosso próprio Deus. Mas voltando aqui, Jesus, hipoteticamente, como eu dizia, ele poderia ter escolhido pecar. Ele poderia realizar o que ele quisesse, ele poderia, mas ele escolheu obedecer. E obedecer por toda a sua vida, para que por meio dessa obediência ele tivesse uma vida meritória, ou seja, ele alcançasse pelo mérito uma perfeição em obediência para que ele pudesse ser o Cordeiro perfeito de Deus, que tirava o pecado do mundo. Fantástico, né? E aqui fica uma dica muito boa para nós. Muitas vezes, irmãos, pode ver que a nossa obediência ela não é ativa, é uma obediência passiva. Vamos lá, vamos para um debate para a gente encerrar essa parte, para a gente ir para o nosso intervalo. O que seria uma obediência passiva? O que vocês acham que é uma obediência passiva? Fala para nós, Pereira, que ainda agora você não participou. Eu obedeço de forma passiva. Eu acredito que obediência de forma passiva é apenas fazer aquilo que acha que é o correto, sem se importar muito com a causa pelo qual está sendo defendida, ou até de forma hipócrita. Apenas falando que está fazendo algo, mas na verdade não está. Acaba sendo um engano. Acredito que seja isso. Bom, vamos lá, Lilian. Obediência passiva. O que seria obediência passiva? Para a gente enriquecer o nosso diálogo aqui. Bom, eu acho que a obediência passiva, ela vem a partir das nossas atitudes. São coisas que, né, a gente tem aqui a palavra nos ensinando, então eu vou praticar o que a Bíblia está me ensinando, não porque tem alguém me dando autoridade que eu sou obrigada a fazer, não, é a minha escolha, então é passivo, eu entendo assim. E eu estou perguntando aqui uma obediência passiva com relação a nós, tá, irmãos?
Eu estou trabalhando na ideia nossa, tá? Por exemplo, eu estou aplicando, já que eu trabalhei na ideia e o autor, o Gruden, falou que a obediência dele foi uma obediência ativa, para que ele tivesse pelo mérito a condição de ser o sacrifício perfeito e cumprisse com as leis, eu quis comparar agora na nossa relação com ele, no nosso viver, sabendo que jamais ninguém na existência alcançaria essa obediência passiva, porque somos falhos. Mas eu quis colocar aqui o que é obediência passiva na prática cristã e obediência ativa na prática cristã, para que a gente pudesse discutir um pouco, porque muitas vezes essa falta de clareza nos dificulta na vida, o que é uma obediência ativa e passiva, né? Então, comente agora, Felipe Rente, por gentileza. Oi, pastor. A obediência passiva está relacionado a uma obediência em amor a alguém que já obedeceu de uma vez por todas aquilo que a gente não conseguiria fazer? Então, você me fez uma pergunta, né? Isso, creio ser isso. Então, a sua pergunta é assim, é claro que daria uma outra discussão, mas aqui eu queria, a minha pergunta que eu fiz para vocês, eu queria trabalhar na ideia assim, na nossa ideia prática, Felipe. Tem hora que nós obedecemos a Deus de forma ativa, mas tem hora que nós obedecemos a Deus de forma passiva. E o que seria essa forma passiva com relação à nossa vida e à de Deus? Entendeu? Eu estou tirando aqui agora a ideia do livro que o autor está trabalhando na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus ele teve uma obediência ativa e já a gente vai comentar sobre a obediência passiva de Jesus. Mas a obediência passiva de Jesus é diferente da nossa obediência passiva. Compreenderam? Compreendeu, Felipe? Uhum. Mais ou menos. Então, comente para nós, Felipe, o que seria, na nossa relação, uma obediência passiva na nossa vida cristã? É difícil essa pergunta aí, pastor. Não estou conseguindo raciocinar em relação à obediência passiva e ativa, não. Eu acho que é porque você está remetendo a ideia do livro na pessoa de Jesus. Deve ser por isso, mas já a gente volta para o assunto. Fabiano e Cida, querem comentar alguma coisa rapidinho? Pra gente... Então, pastor... Aqui Deixa o Fabiano falar. Foi algo de uma ação de... Vai lá, Fabiano. Então, ao meu ver, uma obediência passiva é aquele que se entrega voluntariamente, sem medir esforço, mas eu acho que é mais numa questão de olha, faz isso e eu recebo, faz isso e eu acato. Então, eu acho que essa questão de uma pessoa que está sempre aberta a obedecer. Então, eu vejo por esse lado. E a passiva? Então, a passiva é como aquela que recebe, só recebe. Eu vejo por esse lado, pastor, da pessoa que está ali só recebendo. Ai, meu Deus, agora... Não, é complicado, eu sei que é complicado. E eu sei que é complicado. Eu fiz questão de fazer uma pergunta aqui dessa área para trazer para o lado mais prático. Eu gosto dessa correlação. Porque muitas vezes a gente fica no campo da teoria e quando a gente está trabalhando aqui na expiação de Jesus, quando a gente está trabalhando na expiação dele, ele teve uma obediência ativa. Então, é legal a gente seguir também onde eu posso me aplicar numa obediência ativa, não como expiação, mas como cristão seguindo a Deus. E aí eu quis colocar essa pergunta para a gente aflorar um pouco a nossa capacidade de poder servir a Deus, porque eu acabei de falar anteriormente que o amor dele foi extraordinário. E tem hora que a gente limita a nossa relação. E a gente vive, eu diria, um cristianismo passivo. E aí eu vou explicar já eu quero chegar e depois a gente vai para a explicação dele aqui e aí para a gente ir para o nosso intervalo. Então, fala agora a professora Aparecida.
Então, a passiva seria aquela que não é feita pela vontade própria, né? Exato. Vamos pegar aqui um fumante passivo. Ele fuma de uma forma indireta. Ele não está com vontade de fumar. Ele não fuma porque quer fumar, né? E ao contrário da obediência ativa. Então, aquele que obedece de forma passiva, ele obedece por obedecer. Ele não tem vontade, não há no coração dele o desejo de obedecer. Ele obedece simplesmente sem uma importância, mas e aquilo que é uma obediência. Então, é aquela obediência que... Deu uma falhada, mas a gente entendeu, professora. Deu uma falhada, mas a gente entendeu. Deu uma falhada, tá? Mas obrigado. Agora, então, só para eu concluir, irmãos, assim, eu fiz questão de chamar para a prática atitude, né? Uma obediência ativa, né? Oi? Sim. Deu para entender, deu bastante travada, cortes, mas deu para entender. Agora, deixa eu concluir essa linha de raciocínio com vocês, irmãos. Olha só, eu quis falar isso. Sabe quando a gente vê obediência passiva? Menino, você fez a lição de casa? Não, mãe, se você não fizer, não tem sobremesa, entendeu? Quantas vezes na nossa vida a gente tem uma obediência passiva? A gente age por obrigação. Porque faz parte do protocolo cristão. Eu vou para a igreja, eu faço a obra, o pastor está me cobrando, pelo amor de Deus. Ou seja, a gente está repetindo um erro que os judeus faziam com o sacrifício. Era um sacrifício passivo. Não era ativo, não era de todo o coração. Então aqui, quando Jesus, eu fiz questão de colocar aqui, irmãos, essa comparação, porque lá no Gruden, na página 473, ele vai falar que a obediência de Cristo por nós, às vezes, chamada de obediência ativa. Por que ele fala obediência ativa? Porque ele quer mostrar o seguinte, que essa obediência ativa, ele de fato fez por nós por amor, simplesmente por amor. E ele deixa claro essa correlação para mostrar que é possível a gente caminhar assim. Mas aí ele vai também agora e vai mostrar o lado passivo em Cristo. Aí você diz assim, peraí, pastor, então Cristo seguiu na marra? Não. A observação teológica agora aqui de Gruden é de que os sofrimentos de Cristo por nós foi também uma obediência passiva. Por que agora esquece? Vamos deixar claro aqui uma coisa. Porque eu só quis fazer uma aplicação. Porque, irmãos, enquanto a gente está tratando aqui da doutrina da expiação, eu não quero que vocês sejam teólogos que entendam a doutrina, mas não vivam a doutrina. Não tem sentido isso. Isso seria uma loucura da nossa vida. Jesus. Crer uma doutrina poderosa e ela ser apenas algo de domingo à noite no culto, ou domingo de manhã, ou nas nossas reuniões. Isso é loucura. Porque se eu tenho esse tesouro eterno de Deus e não pratico, eu estou sendo semelhante a um homem que constrói a casa onde? Na areia. Mas se eu tenho essa riqueza de Deus e pratico, eu sou um homem comparado ao quê? Ou uma mulher, aquele que constrói a casa sobre a rocha. Então, quando eu gosto de aplicar, é para mostrar, olha o amor dele, olha a relação, olha o perdão, olha tudo isso. E aqui, quando eu fiz essa correlação, é porque muitas vezes na nossa vida a gente tem um ministério passivo. É como se Deus tivesse um revólver na nossa cabeça e falasse, prega a minha palavra, meu filho. Ora, que senão você não vai receber a bênção, entendeu? Isso daí é loucura, é um cristianismo de segunda, de terceiro nível. Isso daí ninguém vai viver. Por isso que o cristianismo é uma relação, em primeiro lugar, de amor a Deus, de entrega a Deus, de entendimento a Deus. Porque no dia que a gente deixar de amar a Deus, irmãos, é melhor a gente fazer outra coisa. A gente está perdendo tempo na igreja. Estamos perdendo tempo com ele, estamos perdendo tempo no reino dele. Estamos atrapalhando, porque a gente está sendo um objeto e uma pedra de tropeço. Então, a minha proposta foi mostrar que, assim como ele teve uma obediência ativa, e a gente tem que ter, vai existir na nossa vida uma relação, muitas vezes, de uma obediência passiva. Mas eu quis colocar aqui o passivo como uma crítica. Qual é a crítica? Agora eu entendi.
Entendeu? Eu fiz uma aplicação, exatamente. Eu quis fazer uma aplicação diferente. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes a gente tá assim, o pastor está no meu pé para eu pregar, para eu cantar, e eu tenho que fazer. Eu não queria. É uma obediência passiva. Esse tipo de obediência passiva é o típico obediência do religioso. Exatamente. Né? Nós não servimos a Cristo porque eu tenho que cumprir uma tabela, um horário, exatamente. cumprir com os horários do clubinho. Eu pratico a obra de Deus porque eu amo a obra de Cristo. Eu amo a Cristo. Exatamente. E eu só quis fazer essa comparação, Felipe, Pereira, Cida, Lilian e Fabiano, para mostrar que na vida a gente pode viver uma vida casado com uma obediência passiva ou ativa, como filho passivo ou ativo, como profissional da vida passivo ou ativo. E tem vezes que a gente olha para esse lado passivo como legalista, como enfadonho. Isso a gente perde uma coisa enorme da nossa vida. Mas agora, para a gente resgatar a ideia do livro e aplicar, eu coloquei o passivo aqui de uma forma negativa, tá? Agora eu quero colocar o passivo aqui de uma forma positiva, tá bom? Tá bom? Para a gente parar aqui, para a gente lanchar. O autor ele vai trabalhar aqui que Jesus recebeu sobre ele muita coisa. Então ele obedece a Deus Pai por obediência ativa, e porque ele obedeceu a Deus Pai, ele sofreu muito e recebeu muita coisa que ele não mereceria, porque ele era o próprio Filho de Deus, mas para receber a nossa culpa, ele recebe sobre ele. Então agora, esquece do que eu falei, da minha aplicação, e agora eu quero colocar o passivo de uma forma mais clara, de uma forma mais poderosa, no sentido seguinte. Vou dar um exemplo, irmãos, Moisés lá no deserto. Moisés merecia ficar os 40 anos no deserto? Não. O Lucas está gritando aqui. Merecia. Claro que não. Moisés, irmão, pelo amor de Deus, né? Agora, ele ficou no deserto? Os 40 anos? Se ele ficou no deserto? Ficou e nem na terra prometida ele chegou. Exatamente. Vem cá. Quantas vezes ele murmurou porque Quantas vezes ele murmurou por estar no deserto? Moisés nenhuma. Só teve uma deslizadinha lá na rocha, não é? Só. Foi meio arrogante, né? Foi meio arrogante, cometeu um deslize e não entrou na terra prometida. Foi o único erro dele, que o causou, né, no impedimento de entrar na terra prometida. Mas vem cá, ele ficava assim, esse povo miserável que adora Deus aqui comigo, esses bandos de gadareno que não me deixa chegar na... Ele fazia isso? Não. Porque ele tinha tanta certeza que agora ele estava cumprindo um papel de Deus. Moisés ali, ele teve uma obediência ativa, mas também teve uma obediência passiva. Por quê? Porque ele sofre com o sofrimento do povo. E como um ministro, ele aceitou aquilo na sua vida. Simples assim. Estão entendendo uma obediência passiva? Uma obediência passiva. Por exemplo, irmãos, muitas vezes um missionário, ele vai para o campo e lá ele sofre porque ele é um missionário. Mas ele não sofre porque ele escolheu sofrer. É o preço de ser um missionário. O pastor sofre no ministério porque é o preço do pastorado. É uma obediência e é um sofrimento, no caso, é uma dor passiva. Ele não escolheu sofrer, ele não chega para a esposa, ele não chega para o filho e fala, vamos lá, filho, agora é reunião, culto do sofrimento passivo. Vamos lá, vamos resolver os problemas. Não faz isso. Mas o ministério gera em nós um sofrimento passivo. É a dor do irmão, é o problema do outro, é a perturbação do outro, é o demônio que o outro deixa entrar e que azucrina o meio da igreja. E aí a gente faz o quê? A gente ora para Deus resolver, mas a gente está sofrendo. Aí eu digo, não perdemos a bênção, mas é um sofrimento passivo que nos é colocado por causa de outros. Dá para fazer alguma coisa? Não dá, só dá para orar e pedir para Deus intervir. Estão entendendo? Em Cristo, sofrimento passivo, a gente vai trabalhar agora depois do intervalo. O que é o sofrimento passivo? Foi o sofrimento que foi lançado sobre ele.
E deveria E ser ele se lançado sobre submete, nós. né, pastor? E Ele aí, se submete. fantástico, essa é a palavra, Cida. No sofrimento ativo, ele aceita e vai dar passos, e no sofrimento passivo, ele fala, amém, Pai, estou aqui, eu vou cumprir a tua obra. E aqui na nossa vida, aplicando os dois agora, que esqueçam a obediência ativa e a obediência passiva. Agora, pensem como sacrifício, tá? Vamos pensar como sacrifício, não como obediência. Na vida do cristão, a gente tem o sacrifício ativo e o sacrifício passivo. Faz parte, irmãos. A gente vai passar. Diferente do de Cristo, porque o dele é remitório, o dele é de perdoar, o nosso é só um sofrimento por causa do preço do ministério. Estão entendendo? Estão conseguindo compreender o que eu quero dizer, irmãos? Estão compreendendo? Sim, com certeza. Lendo o livro, vocês vão entender melhor. É porque o autor, quando ele trabalha lá no primeiro ponto da obediência ativa, eu gostaria de vocês colocarem lá na página 473, colocassem assim, sacrifício ativo, e depois na outra página, sacrifício passivo. Porque fica melhor a ideia. Sofrimentos, ou seja, o sacrifício passivo. Ele recebe esse sofrimento. Ou se não, colocar apenas sofrimento, né? Na página 473, a obediência de Cristo por nós, às vezes chamada de obediência ativa, a gente poderia colocar a obediência de Cristo, também chamado de obediência ativa, ou de sacrifício ativo. E os sofrimentos de Cristo, chamado obediência passiva, sacrifício passivo. Porque a gente entende que ele fez isso por nós. Ele obedeceu ativamente e ele obedeceu passivamente. Nós precisamos obedecer passivamente e precisamos obedecer ativamente. Esquece aquela ideia que eu fiz da analogia do filho puxando a orelha, né? Vem, filho, faz a lição de casa, entendeu? Só para a gente enriquecer a nossa discussão, tá bom? Vamos para o nosso intervalo? Tudo bem? Ficou claro, irmãos? Ficou? Deu uma luz? Tá bom? A gente vai para o intervalo agora e na sequência a gente volta daqui a 10 minutos cravados, tá bom, gente? Vamos lá, para o nosso chazinho com canela. Oi, irmã. Saudade do café da Fabiana e do seu chá, viu? Ok. Tá bom? Então, Estou vamos tomando lá. chimarrão agora, pastor. Oi, meu irmão. Você tá chique, viu? Eu vi. Mostra aí pra gente a foto. Não, tá lá embaixo, pastor. Tá com a Oh, tá esposa. chique, hein? Tô gostando de ver, hein? Então, até já, irmãos. Deus abençoe, viu? Até, pastor. Pastor. Até já. Até já. Até já. Até já, Pereira. Até já.